A origem da desigualdade brasileira. No primeiro capítulo, vimos que o Brasil possui uma das maiores riquezas naturais do planeta: água, minérios, petróleo, terras férteis, biodiversidade e energia. Poucos países receberam tanto da natureza. Antes de continuar, já se inscreva no Tela Oculta e ative o sininho para receber os próximos vídeos e acompanhar esta série até o final. E se você acredita que o Brasil precisa entender melhor a própria história, deixe seu like. Isso ajuda o canal a continuar transmitindo informação, reflexão e contexto para mais pessoas. Agora sim, vamos ao ponto. Se essa riqueza existe, por que ela não transformou a vida da maioria dos brasileiros? A resposta não está apenas no presente. Ela não começa neste governo, não começa em uma crise recente e não pode ser explicada por um único motivo. Para entender essa contradição, precisamos voltar ao começo. O Brasil não surgiu inicialmente como um projeto de desenvolvimento para seu próprio povo. Ele foi organizado como uma colônia de exploração, um território voltado para retirar riquezas, produzir em grande escala, concentrar lucro e exportar. Primeiro foi o pau-brasil, depois o açúcar, em seguida o ouro, mais tarde o café, a borracha, o minério e muitos outros produtos. A lógica era quase sempre a mesma: extrair, produzir em grande escala, concentrar o lucro e exportar. O Brasil crescia, mas esse crescimento não significava necessariamente desenvolvimento para a maioria da população. Grandes propriedades se formaram. Poucas pessoas controlavam a terra. A mão de obra escravizada sustentou parte fundamental da economia por mais de 3 séculos, e a estrutura social criada nesse período deixou marcas profundas. Quando um país nasce com riqueza concentrada, terra concentrada e poder concentrado, ele não supera isso de um dia para o outro. A abolição libertou juridicamente milhões de pessoas, mas não criou ao mesmo tempo uma estrutura ampla de inclusão econômica, acesso à terra, educação e oportunidades. Com isso, grande parte da população saiu da escravidão sem patrimônio, sem escola, sem proteção e sem caminho real para disputar riqueza em condições iguais. Isso não significa que o Brasil esteja condenado pelo passado, mas significa que o passado criou estruturas que continuaram influenciando o presente. O Brasil continuou sendo um grande fornecedor de produtos primários para o mundo. Produzia açúcar, café, algodão, borracha, minério e alimentos. Mas grande parte da transformação industrial, da tecnologia e do maior valor econômico ficava em outros países. E esse é um ponto fundamental. Existe uma diferença enorme entre vender matéria-prima e vender tecnologia. Um país pode exportar minério de ferro, mas outro país pode transformar esse minério em aço especial, máquinas, motores, navios, equipamentos médicos, carros e aviões. Quem vende a matéria-prima fica com uma parte da riqueza. Quem domina a tecnologia fica com uma parte muito maior. Essa lógica aparece em várias áreas. O Brasil produz alimentos em escala gigantesca, mas ainda depende de máquinas, fertilizantes, tecnologias, equipamentos e sistemas desenvolvidos em grande parte fora do país. O Brasil tem minérios estratégicos, mas muitas vezes exporta o recurso bruto ou pouco processado. É por isso que ter recursos naturais não basta. A verdadeira riqueza de uma nação não está apenas no que existe debaixo do solo. Está na capacidade de transformar esses recursos em conhecimento, indústria, tecnologia, empregos qualificados e qualidade de vida. E aí aparece um dos maiores divisores de destino entre os países: a educação. Países que conseguiram se desenvolver de forma mais sólida investiram pesado em educação, ciência, pesquisa, planejamento e produtividade. Eles não ficaram apenas vendendo aquilo que a natureza entregou. Eles criaram tecnologia, formaram pessoas, construíram indústrias, aumentaram a capacidade de produzir mais valor com menos desperdício. No Brasil, porém, milhões de pessoas passaram gerações sem acesso a uma educação de qualidade. E quando a educação é fraca, a produtividade também sofre. Quando a produtividade é baixa, os salários tendem a ser menores. Quando os salários são baixos, o consumo é limitado. Quando o consumo é limitado, a economia cresce de forma desigual. E quando a economia cresce de forma desigual, a riqueza continua se acumulando em poucas mãos. Esse ciclo ajuda a explicar por que um país pode ser rico em recursos, mas pobre em oportunidades. Mas a desigualdade brasileira não vem apenas da economia, ela também vem das instituições.
Durante muito tempo, o Estado brasileiro serviu mais aos interesses de grupos poderosos do que à construção de uma sociedade equilibrada. Leis, impostos, obras, crédito, terras, cargos públicos, contratos e decisões políticas muitas vezes beneficiaram grupos específicos. Enquanto isso, grande parte da população ficou distante do acesso real a serviços básicos de qualidade: educação, saúde, saneamento, segurança, transporte, moradia, crédito, justiça. Quando esses serviços não funcionam bem, a pobreza deixa de ser apenas falta de dinheiro. Ela se transforma em falta de caminho. Uma criança que nasce sem boa escola tem menos chance de disputar boas oportunidades. Uma família sem saneamento vive mais doenças. Um trabalhador que passa horas no transporte perde tempo, energia e qualidade de vida. Um pequeno empreendedor sem crédito não consegue crescer. Uma região sem infraestrutura fica isolada do desenvolvimento. E assim, a desigualdade se reproduz, de geração em geração. Por isso, quando perguntamos por que a riqueza do Brasil não chega ao povo, a resposta não pode ser simplista. Não é apenas falta de dinheiro, não é apenas corrupção, não é apenas política, não é apenas educação, não é apenas história. É a combinação de tudo isso. O Brasil foi formado como um território de extração. A riqueza foi concentrada desde o início. A industrialização avançou, mas não o suficiente para transformar completamente a estrutura econômica. É por isso que a conta não fecha. O Brasil tem riqueza, mas riqueza natural não vira prosperidade automaticamente. Ela precisa ser transformada em indústria, em tecnologia, em conhecimento, em infraestrutura, em bons empregos, em oportunidades, em serviços públicos eficientes, em planejamento de longo prazo. Sem isso, um país pode continuar exportando toneladas de riquezas enquanto parte de sua população luta para pagar o básico. E essa é uma das maiores contradições brasileiras. O Brasil não é pobre por falta de recursos. O Brasil é desigual porque, ao longo da história, a riqueza foi extraída, concentrada e mal distribuída. Mas isso nos leva a outra pergunta ainda mais profunda. Por que o Brasil continua exportando tanta riqueza bruta e importando tantos produtos de alto valor? Por que um país com tantos recursos ainda depende tanto da tecnologia dos outros? Se você gosta de conteúdos que vão além das manchetes e quer entender os mistérios por trás da história, da economia e do poder, inscreva-se no canal, ative o sino e acompanhe os próximos episódios. Aqui no Tela Oculta, o objetivo é enxergar aquilo que nem sempre aparece na superfície. Muito obrigado por assistir e até o próximo vídeo.